Essa eleição ela não é uma mera escolha de um presidente. Essa eleição é uma encruzilhada, porque nós temos dois projetos em disputa e não há meias palavras para a gente qualificá-los. Um projeto que representa o autoritarismo e um outro campo que representa tudo que foram as conquistas democráticas no Brasil nos últimos 30 anos. Então é preciso que a gente qualifique um pouco essa discussão, porque democracia não é uma palavra vaga que a gente escuta em qualquer canto e que possa ser usada de maneira tão livre quanto o candidato Bolsonaro vem manifestando. Não é possível a gente imaginar que um candidato que há 2 anos atrás declarou um voto na Câmara dos Deputados a favor do impeachment do ex-presidente Dilma, defendendo um cara que é um torturador, um cara que cometeu crimes contra a humanidade. Não é possível a gente imaginar que alguém que pega uma criança no colo e ensina ela a usar um revólver está defendendo a democracia. Não é possível a gente imaginar que alguém que não tem respeito por minorias sexuais, étnicas ou pelas mulheres é um defensor da democracia. Direitos humanos, tolerância e respeito às diferenças foram conquistas muito duras da humanidade. E é nesse sentido, então, que é preciso a gente levar em consideração esses aspectos. Imaginar que esse candidato converteu-se de maneira imediata para respeitar aquilo que é muito caro numa sociedade, que é a convivência com a diversidade de opiniões, com a pluralidade de diferenças, possa ser o nosso presidente a partir de janeiro. Eu, como professor, quero manifestar algumas preocupações com aquilo que eu tenho escutado e lido das propostas que o candidato Bolsonaro tem apresentado para a área. E acho que é importante a gente refletir sobre esta questão. E me espanta muito que pessoas da chamada elite brasileira, tão esclarecidas, não prestem atenção para algumas questões que são absurdas do meu ponto de vista, como, por exemplo, o ensino fundamental ser realizado por meio de educação à distância, ou dar um voucher de não sei quantos R$1.000 para uma família botar seu filho numa creche para ele receber ensino religioso, ou então a novíssima ideia de dizer que vai criar escolas militares para ensinar os alunos a respeitar a ordem, a autoridade, a hierarquia, ou mais ainda, imaginar que nós vamos voltar a ter militares influenciando, tal como a gente tinha nos anos 70, aquela coisa horrorosa chamada educação moral e cívica, para que a gente possa restituir a verdade da história e dizer que 64 não foi nada daquilo que nós aprendemos a despeito de todas as torturas e horrores que estão fartamente documentados no período em que a ditadura militar mandou nesse país. Então, quando a gente observa essas questões, eu, como professor, preciso dizer que é de indignar imaginar que crianças que deveriam aprender a refletir, pensar e se tornar cidadãos conscientes passam a ser considerados como meros reprodutores de ideias, passam a trabalhar com repetição de visões que não dizem respeito à realidade, e tudo isso em nome de uma escola chamada sem partido. Uma escola é um lugar de tolerância, um lugar de aprender a respeitar os outros, de aprender a conviver com diferença de opinião, e não uma ideia onde não um lugar onde a gente baixa a cabeça e tem que escutar verdades ditas. Então essa não é uma escola sem partido. Esse projeto dito sem partido é uma escola que já tomou partido. Ela tomou partido de ideias errôneas, de ideias que distorcem a realidade, e essa é uma escola partida, porque ela não vai ensinar as nossas crianças, não vai ensinar os jovens a respeitarem uns aos outros. Imaginar que a escola, portanto, possa reproduzir desigualdade, reproduzir diferenças, ao invés de aceitar que esta é a nossa identidade social, me parece, no século XXI, profundamente assustador. Então, é por essa razão que eu voto 13, eu voto Haddad, eu voto em favor da democracia.